Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os riscos dos ativos de renda fixa que muitos desconhecem. Você sabia que apesar da classe ser de renda fixa, dependendo das condições de mercado e de como você investe, eles podem não ter a renda fixa, até prejuízo? Então fique comigo e vamos detalhar um pouco mais sobre este assunto. Fiz uma análise sobre títulos públicos constante em uma carteira de investimentos e vários investidores me pediram nos comentários para falar um pouco mais sobre os riscos e as estratégias com esse tipo de ativo. Existem muitos riscos associados a qualquer ativo financeiro. O mais comum é o chamado risco de crédito, ou seja, o risco de inadimplência do emissor desse título, aquele que no limite leva você a perder o valor investido. É claro que há a parte que é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, mas a parte não coberta estará exposta a este risco. A maioria dos investidores iniciantes acreditam que o risco de crédito é o único, mas existem vários outros tipos de risco. Primeiro, deixe-me explicar o que é risco de crédito e por que os títulos públicos são considerados em economia como ativos livres de risco. Na teoria, quando falamos de ativos livres de risco, estamos nos referindo aos riscos de crédito. Exatamente por isso, os títulos emitidos pelo Estado são livres desse tipo de risco, porque o Estado tem o poder de emitir moeda e, no limite, ele poderá imprimir dinheiro para pagar a sua dívida. Era o que ocorria há não muito tempo atrás, precisamente antes do Plano Real. Para quem se lembra, naquela época vivíamos numa hiperinflação, o governo sempre com um enorme déficit orçamentário e sem capacidade para rolar as suas dívidas ou emitir novas, mandava imprimir dinheiro para honrar esses compromissos. O efeito colateral disso é a inflação. Vivemos muito tempo naquele ciclo vicioso de estar cada vez mais retroalimentando o processo inflacionário, o que nos levou à hiperinflação. Já quem acompanhou as notícias há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, ouviu nos noticiários que o calote da dívida viria via inflação. Mas o que isso quer dizer? Que o governo em situação crítica de déficit fiscal pagaria a sua dívida, mas para isso provavelmente mandaria imprimir dinheiro, ou seja, seus credores receberiam, mas o poder de compra da moeda não seria mais o mesmo, pois teria sido corroído pela inflação gerada pela própria emissão da moeda que recebeu. Simplificando, receberia R$100 que na realidade valeriam 80. Então, no final das contas, ele levou um calote de R$20. Essa é a explicação para esse jargão usado pelos economistas que o calote viria via inflação. Então, a primeira coisa que devemos nos atentar e que faz parte do imaginário popular é que títulos da dívida são ativos livres de risco. Sim, livres de risco de crédito, mas como acabamos de ver, existe uma outra maneira de você levar um calote, mesmo tendo recebido o que emprestou ao Estado. Existem outros riscos inerentes a esse tipo de ativo, como o risco de oscilação na taxa de juros, risco de mercado, risco de execução, risco operacional, risco de liquidez e etc. O risco de liquidez, como o próprio nome diz, é quando no momento que você precisar vender ou comprar um ativo, o mercado não tenha a liquidez esperada e você execute a operação num valor diferente do esperado. O risco de execução é quando você emite uma ordem de compra ou venda e por algum motivo, seja de sistema, seja erro humano ou outro qualquer, a ordem seja executada num patamar de preço diferente da que você emitiu. Quem opera via home broker deve ter em algum momento passado por isso, um gap que se abriu e não executou a sua ordem. Um gap é quando o mercado está tão nervoso que os negócios vão sendo fechados e a cotação simplesmente não passa pelo preço que você havia registrado na sua ordem. Pode ser também um erro simples de uma ordem de stop loss não registrada. Ou você não fez ou o sistema não registrou. Enfim, diversos erros inerentes a quem opera o mercado financeiro. Risco de mercado é a que todos os investidores estão expostos. Um evento inesperado, uma grave crise econômica, qualquer evento que afete o mercado como um todo, independente da classe de ativos a que você está exposto. Risco operacional pode ser entendido tanto como na operação específica da empresa, ou seja, uma ação errada de algum executivo que seja prejudicial à competitividade da empresa, ou o risco operacional do próprio investimento no mercado, que se confunde com o risco de execução que falamos há pouco. Mas eu vou abordar mais detalhadamente o risco da oscilação nas taxas de juros, porque esses são mais frequentes aos chamados ativos livres de risco, ou seja, os títulos da dívida pública. Primeiro conceito importante que todos têm que ter em mente: as taxas de juros na fórmula de precificação dos ativos estão sempre no denominador.
Relembrando a matemática, o denominador é o que divide o numerador. Logo, quanto maior o denominador, menor o valor presente. Veja nessa fórmula que aparece aqui. O valor futuro, ou seja, aquele fluxo do ativo que você espera receber, será dividido pela taxa de juros contratada no ativo. Então, quando a taxa sobe, o valor presente cai, e o valor presente é o preço do seu ativo. A maioria dos investidores compram ativos de renda fixa e são enganados por uma falsa percepção ao acreditarem que uma alta nos juros vai beneficiá-los. Depende, se for um título pré-fixado, o preço vai oscilar conforme oscilam as taxas de juros. E se ele precisar vender antes do vencimento, vai ser afetado pelas expectativas do momento. Que se forem de alta nos juros, ele provavelmente venderá num preço inferior ao que esperava, podendo sofrer não só um prejuízo na rentabilidade, como no seu investimento principal. Caso seja um pós-fixado, como a LFT ou o Tesouro Pré-fixado, vai depender da curva de juros. Mas como assim? Se os juros subirem, eu não vou receber essa variação da Selic? Essa constatação não é binária assim. Imagine que a curva de juros futuros tem um formato de um chicote em movimento, ou seja, é cíclico. E os eventos que sacodem esse chicote faz com que oscilem mais ou menos. Imagina a ponta do chicote. Então vai depender do vencimento do seu título, já que independente do movimento presente, o que importa é o movimento futuro, a ponta desse chicote, que lá no final pode ter mudado a direção, para cima ou para baixo. Simplificando, apesar de hoje ocorrer uma alta, lá na ponta do seu chicote, no seu vencimento, pode ser uma baixa. Você perderá dinheiro? Não, porque vai receber a Selic, mas o custo de oportunidade poderá afetá-lo, pois você poderia ter investido em outro ativo que não foi afetado por essa oscilação. Já as NTN-Bs têm a parte pré, que é os juros contratados na compra, e a parte pós, que é o IPCA, ou seja, você tem que fazer várias análises para entender os movimentos nos preços desses ativos. Então, como administrar esse risco na oscilação da taxa de juros? É preciso não só conhecimentos teóricos, como conhecimentos e experiência de mercado. Vou tentar simplificar e ser mais didático. Uma das minhas disciplinas no MBA de Finanças do IBMEC era essa do mercado de renda fixa. São conhecimentos mais complexos, então não se assustem. Se concentrem apenas em entender a intuição por trás da teoria. Títulos mais longos apresentam mais riscos e calculamos o que chamamos na teoria de duration de Macaulay, ou apenas duration, que é a duração do título. Qual a lógica? Se o fluxo está mais longe no tempo, então o seu risco em recebê-lo também deve ser maior do que o outro que está mais perto. Usando esta mesma lógica, então um título com cupom tem menos riscos do que um título sem cupom, já que os cupons são uma espécie de antecipação, mesmo que pequena, no recebimento desse fluxo. Atentem-se agora para o que falei no outro vídeo sobre a relação de risco e retorno. Dois motivos desta relação nos títulos com e sem cupom. Como o que não tem cupom tem mais risco, ele deve ter um retorno maior, seja pela ausência de antecipações que reduz a duration, seja porque, ao optar por receber o fluxo todo de uma só vez no vencimento, você não pagará o imposto de renda sobre as antecipações do fluxo que pagam os que recebem os cupons. Vamos evoluir um pouquinho mais. Essa duration, que é uma relação de tempo, podemos transformá-la numa relação de taxa, ou seja, o impacto que a alteração nos juros causam no preço do ativo, e chamamos ela de duration modificada. É um ajuste na fórmula matemática que propicia essa análise. Um pouco mais avançada ainda é um ajuste na duration modificada, que é feita pela convexidade. Está ficando cada vez mais complexo o nosso assunto. Vou citar apenas por curiosidade para quem acompanhou o vídeo até aqui. Novamente, não se assustem com a matemática, que agora envolve conceitos que só engenheiros e economistas estudaram na faculdade, como derivadas, aproximações lineares, quadráticas e cúbicas, polinômios, expansão de Taylor e etc. Foquem novamente apenas na intuição. A duration modificada é uma reta tangente à curva em determinado ponto, como neste gráfico que aparece aqui. A linha pontilhada e reta é a duration. Essa curva é a convexidade do preço. No ponto que a reta toca a curva para determinada taxa, há um determinado preço, reparem. Agora notem que conforme se alteram as taxas de juros, os preços por óbvio se alteram. E quanto mais distante vão ficando do ponto em que a duration toca a curva de preço, maior o erro estimado do preço pela duration. Isso nos leva a imperfeições que algumas vezes precisam ser corrigidas.
essa correção será dada pela convexidade, que é calculada pela expansão de Taylor, uma aproximação cúbica em matemática. A convexidade de um título é a derivada da duration modificada em relação à taxa de juros, ou a derivada segunda do preço em relação à taxa de juros, que é dada por esta fórmula. Apenas por curiosidade de vocês que sobreviveram até aqui. Esta é a expansão de Taylor. No dia a dia de quem opera esses títulos, é lógico que os sistemas informacionais dos bancos, fundos, etc., informam tudo isso. Mas você só entende se souber a matemática que está por trás disso tudo, ou seja, que alimentam os computadores com essas fórmulas. Vamos ver aqui um exemplo real. Esta tela é do sistema da Bloomberg e utilizei em uma aula no IBMEC, se me recordo bem, em 2009. É de um título soberano chamado Brasil Global 2037, uma espécie de NTNB nossa aqui, negociada no mercado internacional pelo Tesouro Brasileiro. O Brasil capta dinheiro para cobrir o déficit fiscal no mercado internacional também. As taxas dos cupons são diferentes, porque dependem da percepção de risco do Brasil lá fora. A precificação do título também. Se não me engano, o Brasil Global 37 paga 7,125% de cupom. O preço está ali, ó, em price, 112,75. Em dólar eles expressam infrações, é os 112,75 em dólares. Mas veja na tela que o que falamos até aqui está presente. A duration em anos, ou seja, em tempo, a duration modificada e a convexidade. Está ali, ó, em sensitivity analysis, análise de sensibilidade. O trader do banco que está negociando este título do Tesouro Brasileiro tem estas informações para, diante da percepção de risco dele, avaliar se compensa ou não operar esse título, já que consegue fazer uma análise do impacto no preço que terá as possíveis oscilações nas taxas de juros. Diria para vocês que 90% desses traders têm e usam essas informações, mas não sabem a matemática embarcada ali. Bem, pessoal, desculpem o excesso de teoria, espero ter sido o mais didático possível. Minha intenção não era complicar demais, é transmitir esse conhecimento para vocês terem consciência que, por mais simples que tentem vender uma estratégia com ativos de renda fixa, ela não é tão simples assim. Vou fechar esse vídeo agora com uma pergunta que me foi feita no vídeo que falei sobre a carteira de renda fixa sugerida pela Empíricos. O Rodrigo Valadares escreveu aqui, ó, explanação muito didática, foi muito além do que só analisar o produto da Empíricos, muito bom mesmo. Obrigado, Rodrigo. Aproveitando o assunto, quem planeja fazer aportes mensais em títulos atrelados ao IPCA com vencimento em 2035 e 2045, visando a acumulação, não terá necessariamente o rendimento mostrado nos simuladores. Aquilo é só uma projeção, não é? Você considera esta estratégia, a acumulação com títulos IPCA sem cupom com aportes mensais, uma boa alternativa para quem visa o médio e longo prazo? Aí eu respondi aqui para o Rodrigo. Sempre dependerá do seu comportamento como investidor, ou seja, ser capaz de seguir com disciplina o seu planejamento. Na análise de risco, levamos sempre em consideração a duration do título, que é o prazo até o vencimento, que a gente tratou aqui no vídeo agora. Quanto maior a duration, maior o risco, pois estará mais exposto aos impactos das oscilações nas taxas de juros devido à sua sensibilidade. Vale lembrar que títulos sem cupom são mais sensíveis a essas oscilações que títulos com cupom. Logo, sobre o aspecto, ele é mais arriscado. Se seguir com disciplina e levar até o vencimento, esse risco não existirá. Ou seja, você só está exposto às oscilações da taxa de juros porque as oscilações marcam o preço ao mercado. Se você não for vender e levar até o vencimento, você praticamente não está exposto a esse risco. Mas se precisar vender antes, ele é relevante. Por outro lado, se você não precisa do fluxo de caixa dos cupons e levar até o vencimento, sua rentabilidade final será maior na NTNB principal, sem cupom, pois terá acumulação total, já que a outra NTNB incide imposto de renda sobre o pagamento de cupons, que a gente também tratou aqui no vídeo. Aí ele teve uma réplica aqui, obrigado pela resposta, Kobori. A ideia é essa mesma, a acumulação até o vencimento. Há quem faça uma espécie de trade com esses títulos, a famosa marcação a mercado, considerando as variáveis econômicas, principalmente a inflação. Mas não é o meu caso. Minha programação é investir inicialmente no pré-fixado 2025, que está com uma rentabilidade interessante, embora não proteja da inflação. Depois aplicar na NTNB principal 2035. A rentabilidade do
do pré-fixado costuma ser volátil, isto é, vale a pena fazer aportes mensais com este título ou é melhor usar o IPCA mesmo? Depois ele dá a sugestão aqui, né? Como sugestão, se não for abusar, seria muito proveitoso se você puder fazer vídeos comentando sobre essas estratégias com títulos públicos. Mais uma vez, obrigado e abraço. Eu que agradeço o Rodrigo, gravei esse vídeo hoje justamente aqui com base nessas dúvidas dele e me pareceu também outros investidores mandaram, são dúvidas mais constantes, quando você começa a tentar entender os ativos de renda fixa e ver que existe uma certa complexidade ali, não é tão simples assim como eu falei. E aí eu coloquei aqui para ele, ó, o mesmo raciocínio se aplica aos títulos pré-fixados. Se você carregar até o vencimento, não estará exposto à volatilidade do mercado. Sempre que a expectativa dos agentes econômicos sinalizar uma alta nos juros, a precificação dos títulos irá cair e será um bom momento de comprar, a depender do vencimento do ativo e se você carregará até ele. Mas cuidado, operar a curva de juros não é tão simples assim, que é o que eu falei aqui. Aí você já está olhando, precisa entender um pouquinho de estrutura a termo das taxas de juros, precisa entender sobre como forma essa estrutura a termo, como que isso tudo é feito, para não complicar mais, nos vértices dos vencimentos do título, é um pouquinho mais complexo, mas nada impossível de entender se a pessoa se dedicar a esse tipo de assunto. Até eu me proponho, óbvio, ao longo aí, voltar a esse assunto e a gente falar um pouquinho mais sobre essa espécie de risco e precificação de ativos de renda fixa. O que eu queria deixar aqui é, novamente, desculpa aí se pareceu um pouco mais complexo esse assunto, mas a intenção era essa mesmo, a gente sair um pouquinho mais daquele overview, daquela simplicidade que eu falei no primeiro vídeo sobre ativo de renda fixa e falar um pouquinho mais aqui sobre a teoria realmente por trás dessa precificação e desse risco. É lógico que para você entender bem disso aí, seria necessário fazer um curso exatamente sobre isso. Para ter uma ideia, essa disciplina no MBA de Finanças sobre mercado de renda fixa é uma disciplina longa, são várias aulas, todos esses gráficos, as fórmulas que eu mostrei para vocês aqui são centenas de slides, onde é óbvio, você ensina e também você faz exercícios, relembra a matemática por trás disso tudo e eu não deixo de ensinar também de uma forma bem didática, né? Transformando todas essas letras gregas, né? Lambda, delta, beta, e uma linguagem um pouquinho mais voltada para a matemática financeira, sempre trazendo para essa espécie de, que eu falei no vídeo aqui, de numerador, denominador, valor presente, valor futuro, mais a taxa elevada ao tempo, que é matemática financeira, eu acho que fica um pouquinho mais simples. Então, se você gostou do vídeo, clique no like, não deixe de fazer os seus comentários abaixo, assine o meu canal, ative as notificações para receber os meus vídeos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.